E uma reunião ainda essa semana pode ser definitiva para o Corinthians tentar fechar acordo de quase 700 milhões de reais envolvendo a Neoquímica Arena. E informação garante que o Corinthians já ofereceu salário e tempo de contrato ao atacante Pedro Rocha, artilheiro da Série B 2025, e o treinador Dorival Júnior classificou seu trabalho como satisfatório e pediu para permanecer no Corinthians em 2026. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre o treinador Dorival Júnior, que classifica o seu trabalho até aqui no Timão como satisfatório e pediu para permanecer em 2026. O Dorival chegou na tarde do último domingo, dia 30 de novembro, ao seu 37º jogo sob os comandos do Timão. Até o momento são 16 vitórias, 10 empates e 11 derrotas, um aproveitamento na casa de 52%. Como eu disse, ele chegou ao 37º jogo na tarde de ontem, partida em que o Timão jogou em casa contra o Botafogo e mais um jogo em que o Corinthians não venceu pelo Campeonato Brasileiro, mais um jogo em que o Timão não venceu em casa. Após a partida, em entrevista coletiva, o Dorival foi questionado sobre como ele avalia seu trabalho até o momento e tudo o que vem acontecendo dentro do Timão. Ele classificou como satisfatório e também pediu para permanecer em 2026. Vamos para as palavras dele. O nível de investimento de todas as equipes que compõem a Série A do Brasileirão foi muito alto e o Corinthians não pôde participar em sentido algum disso. Em razão disso, posso afirmar que nosso trabalho foi muito satisfatório. Estamos no caminho, trabalhando muito e quem sabe podemos terminar o ano um pouco diferente daquilo que pensam sobre a nossa equipe. Não tenho dúvidas, se o trabalho for mantido, podemos ter uma temporada diferente, desde que algumas situações sejam corrigidas. Então, palavras do Dorival após Corinthians 2, Botafogo 2, falando sobre as questões de não contratações, classificando o trabalho dele mediante a todos os problemas como satisfatório e pediu para ficar na próxima temporada. A minha opinião quanto a essas palavras do Dorival Júnior é a seguinte: absolutamente. Quando ele fala que o Corinthians não participou nas questões de investimentos, é pela falta de dinheiro e o clube não pôde contratar. E ainda o Corinthians não pôde contratar pela falta de dinheiro. E claro, o principal fator foi o transfer ban da FIFA, que até o momento o Timão ainda não resolveu. Logo, logo entraremos na janela de 2026, começo de janeiro. Quando ele fala que considera o trabalho satisfatório, eu acredito que ele esteja falando sobre a campanha na Copa do Brasil e o Corinthians não estar ali no Z4 do Campeonato Brasileiro, na verdade brigando para não cair. E principalmente quando ele fala que se o trabalho for mantido, o ano que vem será diferente, ele está pedindo para permanecer no ano que vem. Só que tem detalhes aí nessa fala do Dorival. Por exemplo, quando ele fala dos problemas que o Corinthians não investiu e no final ele fala se algumas situações mudarem, claro, que o ano pode ser melhor, quem garante a ele que as coisas vão melhorar? Corinthians necessita de dinheiro, até o momento o Corinthians não arrumou dinheiro. Por exemplo, uma das falas do Dorival após esse empate, mais uma vez o Corinthians sem vencer, ele mais uma vez atrelando aos problemas políticos, chegou a dizer que nunca passou em clube nenhum que ele passou no Corinthians, então quem garante que o ano que vem será diferente? Então eu particularmente, eu questiono muitas decisões do Dorival, escalações, esquemas táticos, as trocas dele, e o Dorival sempre acaba sendo neutralizado por treinadores de outras equipes, principalmente, claro, nos segundos tempos em jogos dentro de casa. Enfim, pediu para permanecer, mas sabemos que
muitas coisas ainda irão acontecer. Tudo depende, claro, dos jogos decisivos contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil. E agora vamos falar sobre possibilidade de reforço. Tem nova informação envolvendo o atacante Pedro Rocha, que o Corinthians igualou a proposta feita pela atual equipe dele, o Remo, onde ele foi artilheiro da Série B 2025. O Timão, conforme sabemos, está impedido de registrar novos jogadores. Corinthians necessita pagar cerca de 40 milhões de reais ao Santos Laguna para ter o desbloqueio na FIFA e poder voltar a registrar novos jogadores. Só que nada impede o Corinthians estar no mercado, estar analisando e estar até negociando com jogadores. Alguns nomes já surgiram, como por exemplo o atacante Pedro Rocha. O Nicola disse que o Corinthians está interessado. O Samir revelou que o Corinthians já fez uma proposta ao atleta e temos novidade em relação à proposta. Pelas informações do jornalista Nelson Torres, que cobre a equipe do Remo, na última sexta-feira houve uma reunião entre o jogador, seus representantes e a diretoria do Remo. E ali o Remo ofereceu um novo contrato ao atleta de 2 anos, salários na casa de 500 mil reais, luvas e gratificações. Pelas informações do mesmo Nelson Torres, o Corinthians ofereceu o mesmo salário e tempo de contrato. Inclusive ele disse que o Pedro Rocha só não fica no Remo se quiser, destacando que o contrato dele vai com a equipe do Remo até o final desse mês. Há quem garanta que o contrato já se encerrou. Então ele tem uma proposta na mesa e pelas informações do jornalista, o Corinthians igualou a proposta e agora todos estão aguardando a decisão do jogador. A minha opinião quanto a essa informação do Nelson Torres, que o Corinthians igualou a proposta do Remo para o Pedro Rocha, é a seguinte. Primeiramente, analisando o tamanho da folha salarial no Corinthians e jogadores que não têm rendimento praticamente zero, tendo salários acima de 1 milhão de reais, 500 mil reais para o Pedro Rocha é razoável. Absolutamente que não são informações oficiais, mas analisando por esses números, sinceramente, para mim não está bom. O que acaba atrapalhando são as questões envolvendo transferbans. Corinthians precisa pagar, por exemplo, o Santos Laguna para ter a liberação, mas tem outras coisas pela frente. Por exemplo, tem que se acertar com o Rojas, o Tadieres pelo Garro, questões envolvendo o Martinez, Charles, o Maicon, enfim. Então, Corinthians tem muitos compromissos. De repente, pode ser que o jogador analise que o Corinthians vai demorar para resolver essas questões e, de repente, para não perder a proposta do Remo, o jogador, de repente, pode acertar as coisas por lá ou, de repente, se acertar com outro clube. Fato é, o Pedro Rocha tem que chegar como grande contratação? Não. Mas por esses valores, sinceramente, mediante ao que hoje o futebol oferece, para mim, sinceramente, os valores estão bons. Artilheiro da Série B, com 15 gols marcados, 8 assistências, 23 participações em gols, enfim. Nessas condições, sinceramente, para mim, não está ruim. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre informação que garante que nova reunião pode ser definitiva para o Corinthians fechar um acordo de quase 700 milhões de reais envolvendo a Neoquímica Arena com a Caixa Econômica Federal. E é sobre isso que falaremos agora. Há alguns meses, o Corinthians vem tentando atualizar, digamos assim, os valores dos naming rights da Arena. Atualmente, o Corinthians tem um acordo com o Grupo Ipera Pharma, acordo fechado em 2020, uma totalidade de 300 milhões de reais até 2040. Claro que valores estão considerados totalmente defasados e há alguns meses o Corinthians está tentando negociar por novos valores. As coisas aqueceram ainda mais a partir do início do mês de setembro, quando a multa rescisória para a saída da Neoquímica Grupo Ipera Pharma caiu significativamente, de 130 a 140 milhões para algo na casa entre 50 e 70 milhões de reais. Então o Corinthians vem conversando com empresas, vem tentando fechar um novo acordo. A ideia inicial, a intenção principal, 800, 850, 900 milhões de reais. Corinthians chegou, por exemplo, a negociar com a Betano. Tivemos informações que a BYD, gigante chinesa, chegou a conversar, mas nada avançou. Então,
nos últimos meses, o Corinthians passou, na verdade, a ter conversas intensas com a Caixa Econômica Federal e aí as coisas passaram a evoluir. Corinthians ofereceu os name rights à Caixa absolutamente em troca da dívida que o Timão tem com o banco, que hoje está próximo de 700 milhões de reais. Conversas estão acontecendo há alguns meses e nessa semana podemos ter uma reunião definitiva. Pelo menos é o que garante o jornalista Samir Carvalho, que nessa reunião poderá, aliás, acontecer avanços, e essa reunião vai acontecer ainda essa semana. Corinthians aguarda uma proposta na casa de 700 milhões de reais do banco pelos name rights, praticamente o valor que o Timão deve, e aí o Corinthians se livrar de uma vez por todas da dívida que tem com o banco pela construção da nossa casa. Lembrando que jornalista do Globo, Lauro Jardim, revelou que o grupo Ipera-Pharma pode ir para a Fazendinha, pode dar name rights à Fazendinha, a nossa casa no Parque São Jorge. Então, o Corinthians, por essas informações, não iria perder os valores que recebe todo ano do Grupo Ipera-Pharma. Enfim, então vamos aguardar essa reunião acontecer e absolutamente torcer para que o melhor aconteça para o Timão. A minha opinião quanto a essa informação do Samir, que nessa semana acontecerá uma reunião que pode ser definitiva para um acordo de quase 700 milhões de reais do Corinthians com a Caixa envolvendo a Arena, é a seguinte. Bom, primeiramente, pelo que se fala, o tempo do contrato acaba sendo um tanto quanto um empecilho para se definir de uma vez por todas. Então estamos vendo que as coisas realmente estão caminhando para um desfecho final que dentro do Corinthians é considerado positivo. Dentro do Corinthians tem muitas pessoas que estão animadas com essa possibilidade de fechar com a Caixa. Por exemplo, pelas informações dele, está entre 10 e 15 anos esse acordo, então colocando 10 anos seriam 70 milhões de reais por ano, 15 anos estaríamos falando aí de pouco mais de 46 milhões de reais. Então as coisas estão evoluindo, as coisas estão acontecendo. O Corinthians aguarda essa proposta da Caixa de pelo menos 700 milhões de reais, que é o que faria com que a dívida zerasse. E claro, o Corinthians tiraria um peso enorme. Agora, vamos ser sinceros. A Arena foi inaugurada em 2014. Já estamos próximos de 2026, quase 12 anos. E é inacreditável até hoje um clube que tem tanto potencial de arrecadação até hoje não quitou. Para se ter uma ideia, se fosse pagar a Arena à vista, já tivemos informações que sairia pela metade do preço, 350 milhões. Então a Caixa tem que correr e fechar mesmo esse name rights, que a Caixa vai sair muito no lucro. Por quê? Porque o Corinthians já pagou muito nos últimos anos em juros. Só 2022 e 2023 foram 200 milhões de reais pagando juros. Então quanto que vai sair a Arena? 1 bilhão e 100 milhões? Então, para a Caixa já era para ter fechado há muito tempo. Então, o Corinthians aguarda essa proposta e essa reunião pode ser definitiva pelas informações. Reunião ainda essa semana que pode definir acordo de 700 milhões de reais. É o que eu falo, vamos torcer para que tudo dê certo e que o melhor para o nosso Corinthians aconteça. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acharam das palavras do Dorival, classificando o seu trabalho até aqui como satisfatório e pedindo para permanecer em 2026. E quanto à informação do jornalista Nelson Torres que o Corinthians já fez proposta salarial ao atacante Pedro Rocha. Vocês gostam do nome? E sobre essa informação, que reunião pode ser definitiva por acordo de praticamente 700 milhões de reais entre Corinthians e Caixa, envolvendo a Neoquímica Arena. O que vocês acham? Será que realmente esse acordo está próximo de ser fechado? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!